Bom, é que a gente tem o risco ambiental, né, que é determinado pela probabilidade de ocorrência de um fato, certo? E também pelas consequências desse fato. A probabilidade quer dizer a frequência com que essa atividade pode acontecer, né, ocorrer, e também está relacionado com o método de controle, né, dessa probabilidade. As consequências, né, são aquelas consequências lá no meio, nos ecossistemas, relacionadas nos recursos, com a quantidade, com a duração e também com as substâncias envolvidas. Bom, aqui a gente tem esse fluxograma da avaliação de impactos. Ele não está muito bem, porque realmente na postura de vocês não está muito bem, mas muito bom, mas vocês podem dar uma olhada aí pela apostila também, tá bom? E aí a gente tem uma área de estudo que vai ser feito um levantamento de aspectos ambientais para relacionar esses aspectos ambientais, né, com os seus respectivos impactos. Uma coisa que eu não falei para vocês ainda é que existe 2 tipos de impactos, tá? Falei bastante sobre impactos negativos sobre o meio ambiente, fauna, flora, né, sobre os seres humanos, mas também a gente tem os impactos positivos, né, que também devem ser relacionados nesse estudo, quando a gente for fazer uma avaliação de impactos ambientais, tá? Então, na avaliação de impactos ambientais, nós não estudamos apenas os impactos negativos, a gente estuda também os impactos positivos. Mas você pode perguntar assim, professora, mas quais são esses impactos positivos? Né? Então, quando a gente vai ter um empreendimento, esse empreendimento ele também tem seus impactos positivos. Por exemplo, aqui em Marabá, nós temos um sonho, né, de que aconteça, muita gente, na verdade, tem um sonho de que chegue a ALPA, chegasse, né, a gente não sabe se vai ser mais possível, porque geraria muito emprego, né, melhoraria a economia da cidade, da região, enfim. Então, isso é considerado impacto positivo. Então, o impacto positivo que aquele empreendimento iria ocasionar para aquela cidade, para aquela região. Então, qualquer tipo de impacto de coisa boa que acontece com a criação de um produto, prestação de um serviço, então, são denominados impactos positivos. Tá? Impactos negativos é tudo isso que eu já falei anteriormente, né? Impactos que vão ocasionar danos ao meio ambiente como um todo, certo? Então, a gente vai fazer o levantamento desses aspectos ambientais, né, desses subprodutos que esse empreendimento, que essa atividade apresenta, relacionar, né, esses aspectos com seus respectivos impactos, fazer uma caracterização dos mesmos, classificação, verificar se essa classificação é positiva. Se for positiva, encerrar a avaliação e denominar como impacto positivo, né? O caso lá da geração de emprego, da melhoria da economia, enfim, tá? Então, se você classificar e der positivo, você já encerra a sua avaliação em relação aos impactos, se for tudo positivo. Mas se não, se surgirem outros impactos, né? Que aqui você não vai analisar só um aspecto. Se surgirem outros aspectos e você perceber que precisa passar por um filtro de significância, né? Aí ele vai ser retido, certo? É uma situação de risco, você vai definir controle operacional, uma forma de controle, se for uma situação de risco, e vai ser alterado e revisado, certo? Mas, se você voltar aqui, caracterizar esse impacto, ele for desprezível, você vai fazer uma análise de controle operacional, definir um procedimento, se ele vai ser alterado ou não, e aí ele vem para cá, volta para fazer uma melhoria contínua, certo? Então, você vai ter essas análises. Dependendo desses aspectos, dependendo da significância que esses impactos vão ter, aí a gente vai ter uma tomada de decisão. Se for positivo, encerrar a avaliação e detectar como positivo. Se for negativo, caracterizar o impacto, né? Verificar a sua significância e aí, assim, tomar as medidas, fazer os procedimentos com as metas e os objetivos aqui, tá bom? E aqui a gente tem uma matriz de avaliação de impacto. Gente, só para vocês entenderem, vocês não precisam saber a fundo a respeito disso, tá? Isso aqui é pro pessoal técnico do meio ambiente, nós como engenheiros ambientais, enfim, vocês precisam ter conhecimento, saber o que são aspectos, saber o que são impactos, a importância disso,
para uma implementação do sistema de gestão integrado, tá? Mas vocês não têm necessidade de saber fazer uma avaliação disso aqui não, tá bom? Só avaliação de riscos ocupacionais, que aí é obrigação de vocês, tá? Então, aqui é para facilitar esse processo de reconhecimento, de avaliação de impactos, tem-se essa matriz de avaliação de impacto, que a gente é determinada pela fase do projeto. Então, quando você tem uma atividade, né, um empreendimento, ele tem fases, a fase de construção, de exploração e a última fase de desativação, quando ocorre. Geralmente, as minas, né, de minério, produtoras de minério, tem essa fase de desativação. Muitas minas são, depois de exploradas, elas são desativadas, tá? Aqui a gente tem uma legendinha, que a natureza desse impacto, se ele é positivo, é um sinal de mais, se é negativo, um sinal de menos, tá? A significância é dada por baixa, média, elevada, nulo. Então, baixa é B, média é M, elevada é E, e nulo é pelo número 0. A duração, se esse impacto vai ser temporário, é T, permanente é P. Em relação à reversibilidade, se ele é reversível, RE, se é irreversível, IR. Tá? E essa probabilidade de ocorrência, né, que a gente falou lá no início, em relação ao risco que ele está relacionado com a probabilidade. Se for pouco provável, é 1, provável 2, se for certo, certeza é 3, e se desconhecido, ND. Tá? Então, aqui para vocês entenderem essa matriz, a gente tem que passar primeiro por essa legenda. Então, aqui, descrição de ações, né? Então, vamos lá, ação 1, que aqui não está descrita, mas lá no seu processo. Retirada de matéria-prima, lá de uma floresta, enfim. Exemplo. E aí, você, um descritor 1 e descritor 2, tá? E aí, a gente tem aqui que o impacto é negativo, que é de baixa significância, que é temporário, né? Então, não vai durar, não vai ser permanente, certo? Que é reversível e que tem probabilidade de ocorrência 3, ou então é certeza que aconteça, certo? E aí, a 2, a gente tem que é negativo também, que é a probabilidade, a significância é baixa, que é temporário, reversível e também é certo de se ocorrer. O descritor é 0, ou seja, nulo. Enfim, então vocês podem depois olhar e poder fazer essa analogia em relação à legenda aqui também, certo? E aí, se você for analisar fazer essa matriz e seu lá dentro do sua avaliação de impacto der muito negativo, a significância elevada, se for permanente, irreversível e muito provável que aconteça, for certo que aconteça, você vai ter que implementar medidas de controle. Mas isso vai depender da sua ação. Então, você tem que conhecer a fase do seu projeto, conhecer os aspectos que a sua ação vai fazer e quais são os possíveis impactos, que é você que vai avaliar dessa maneira, tá? Então, aqui é só a representação de como você vai substituir, certo? A gente não vai utilizar isso aqui tudo para qualquer tipo de empreendimento. A gente vai utilizar essa legenda, as fases do projeto, determinar em ações, mas aí você que vai descrever, né, essa avaliação dos seus impactos, dependendo do seu empreendimento. E aqui nós temos a nossa atividade de hoje. A nossa atividade está relacionada com o slide 3 dessa aula. Vocês vão identificar os possíveis impactos que os referidos aspectos podem ocasionar. Tá, gente? Esses impactos são os impactos ambientais. Deixa eu voltar aqui no slide 3. Temos aqui slide 3. Esses tópicos aqui, pontuados, são os aspectos. Quais são os impactos ambientais que as emissões atmosféricas ocasionam? Vocês vão colocar aqui na frente. Bem parecido com o que a gente fez na aula passada, só que lá era relacionado a riscos ocupacionais. Quais são as emissões para o meio aquático? O que essas emissões para o meio aquático pode ocasionar de impacto, tá? Lembrando que é tudo impacto negativo aqui. Qual a gestão dos resíduos sólidos, né? Se não tiver essa gestão dos resíduos sólidos, o que pode ocasionar? Enfim, vocês vão fazer para todos esses aspectos aqui, certo? E aí a gente vai tirar as dúvidas. Vamos tirar as dúvidas na nossa aula, ok? No nosso horário de aula.